Barcelos ou e agora os dispersos pela Europa foram roubados lá há uns milhares de anos. Estão em Roma, estão nas praças de Roma, estão nas praças de Paris, estão muitos museus de Londres, tudo aquilo foi roubado, um passo que se pôde roubar. E até agora, há pouco tempo, quando houve lá aquela Bernardo II, roubaram coisas no museu. Mas o museu, não sei se já foi egípcio. E agora os gajos da GIAD andam também a roubar e andam a vender. Então isto é uma rapinado, pá. Isto é um rapinado que não tem fim. É que os postos de combustível roubam a gasolina para vender. Exato, os postos de gasolina e dos carros. Não, estou a dizer, mas é os gajos da GIAD. Sim. Estão a extrair para vender. Sim. Assim como as obras de arte estão a vender. Esses livros que eu estive a ler são os livros que afinal de contas tentam relatar e fazem parte de análises que foram feitas pelos estudiosos daqui. Em que eles testemunham de facto as mutações da Exatamente, sim. Nós nesta altura passámos o século XX. O século XX foi um século muito rico em termos históricos. É isso que eu ia rematar também. Tivemos duas grandes guerras mundiais. Tivemos dois sistemas que foram criados, o capitalismo e o comunismo, cuja prova real não foi concreta. Um caiu de podre há uns anos atrás, em 89. O capitalismo também tem que estar aqui, não tem condições de sobreviver, porque é um sistema económico que está esgotado. Assim como o Vaticano é o país mais rico. Pronto, isso é, mas o Vaticano, que chamar um país, o Vaticano é um país assim. Pois, De qualquer maneira, aquilo é uma organização. Pois, mas eles chamam Eles chamam um país, mas isto são inventos. É um país dentro de outro país. São inventos. Os países, é daquele país. E agora, como já depois de lá, claro, vinha a história da Guerra Mundial, vinha a história da Segunda Guerra Mundial. Portanto, traz artigos que nós conhecemos, mas dão-nos uma leitura, abriu-nos, cá estão. Eu, a minha Lisboa, tenho dificuldade. Já sei que eu pego cartão do cidadão, que há duas livrinhos da tabacaria seguidas com o jornal. Eu vi o jornal da ontem. Olha, mas tem este jornal que eu não apanhei lá na minha zona em Benfica. Daí, agora estou a mandar os livros. Mandei uns 4 ou 5 jornais, livros mais menos sabidos, a pôr em dia. Agora, quando consegui pôr aqui em dia, quero dar uma leitura antes de mandar para o livro. Porque são artigos com interesse. Ou faço, o Correio da Manhã, isso é uma tragédia. Nem como sequer. Isso fica uma pessoa maluca. É o jornal de Olha, isto vai tirar para isto, mas vamos tirar isto. Oh, Bruno, aproveita isto agora. Bruno, apanha-se, isto é um espetáculo. Hoje é o dia do Bruno, pá. Hoje é o dia do Bruno. Ele hoje está completamente apanhado e tudo está ocupado. Tem a agenda. É o dia dele. Carregaste a máquina, Bruno? Carreguei. Bom. Isto é que foi. Olhei de repente e vi este panorama espetacular. Ai, que pena não poder tirar. Fantástico. O senhor conseguiu apanhar aqui. Isto aqui foi um espetáculo. Eu já apanhei muito em cima, eu estava a falar com o senhor e quando me percebi já estava em cima. Esta tarde, esta daqui foi uma pena. Foi uma pena. Ter apanhado isto mais muito em cima do espetáculo.
Tá. Bom dia a todos, companheiros. Eu queria comunicar convosco hoje num sentido que é um pouco diferente, mas acaba por equiparar sempre ao mesmo. Descansas um bocadinho, hein? Eu estou muito reconhecido à gentileza de algumas pessoas que têm tido comigo alguns cumprimentos, alguns agradecimentos. Não há motivo nenhum nem para cumprimentar, nem para agradecer, meus caros companheiros. Eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar e tenho, de facto, um propósito de intervir sempre que participo em viagens. É um vício que me está na massa do sangue, como se costuma dizer. E, portanto, para além do agradecimento que eu quero fazer a todos vocês pela simpatia com que têm me tratado, eu queria também referir o seguinte. Eu quero agradecer aqui aos nossos condutores, ao Paulo e ao Stefano, todo o trabalho na sombra que têm desenvolvido para remediar um problema que o autocarro neste momento está há algum tempo a sofrer, que é a entrada de água pelos sistemas de ar-condicionado. Eu já falei com eles algumas vezes, dei-lhes assim um certo ânimo para ver se eles não se entram em desconto, mas eles sentem profundamente esta situação. E o autocarro, da maneira que está, se não tivesse remédio assim, numas improvisações que lhes obedecem perda de tempo, o autocarro teria necessariamente que entrar em regime de oficina. Não fazem ideia o que isso implicaria por uma viagem destas, com os 10 com reservas, com horários, e não fazem ideia tão pouco o transtorno que para nós, que estamos a viajar, iríamos com certeza sofrer. Um carro destes, na situação em que está, não pode parar. E eles têm-se esforçado em esforços para que tentem remediar o problema sem entrar em intervenções mais radicais. A eles eu quero deixar aqui também o meu agradecimento, porque não pensa que eles estão insensíveis a isto. Eles estão profundamente empenhados em ultrapassar esta dificuldade. Aliás, viajar, meus caros amigos, é sempre uma aventura, em qualquer caso. E as aventuras têm sempre algumas situações menos agradáveis e outras vezes outras muito desagradáveis. Vamos ter aquilo que é preciso ter, o espírito de viagem, o espírito de aventura, e vamos tentar suportar as coisas o melhor possível. Não entrar em áreas de desentendimento, porque todos prejudicamos com isso, todos, principalmente aqueles que ficam mais desorientados com os problemas. Portanto, a todos vocês, era uma mensagem que eu queria deixar. O meu agradecimento pela forma como tenho sido tratado por vocês, de uma forma muito carinhosa. E aos nossos condutores, o esforço que eles têm desenvolvido, para além da própria condução, faz parte do trabalho deles. Hoje é o terceiro dia. E podemos dizer que hoje começa o nosso passeio de 11 dias pela Europa Central. Porque até agora foi a viagem para chegar aqui. E depois dos outros 2 dias últimos é a mesma coisa. É o final e é a viagem de regresso. Hoje vamos começar a visitar alguns países. Vamos começar a visitar um território da Europa, que é a Europa Central, que tem um clima muito diferente da Península Ibérica, muito diferente dos países mediterrâneos. A claridade aqui é esta. É normalmente assim. O mais interessante que esta Europa Central tem é de facto a beleza das suas cidades. A poesia com que elas nos chegam hoje, que vem de alguns séculos atrás, na sua construção, dos grandes artistas que por lá passaram, das culturas que elas encerram. E também devemos dizer uma coisa muito negativa. Foi aqui que começou os grandes cataclismos de guerra do século passado. O século XX foi um século que teve 2 guerras e todas elas tiveram origem aqui nesta região da Europa Central. E vocês lembram, todos que estamos aqui lembramos que, em termos de sumário histórico, aqui estiveram impérios como o Austro-Húngaro,
Tiveram impérios como o Império Prussiano, que eram os maiores impérios da Europa, ou seja, do mundo naquele tempo. O mundo naquele tempo era limitado a espaços muito circunscritos e a velha Europa era a mãe do planeta. O resto apareceu depois, que era o novo mundo. E hoje, eu vinha ali a falar com uma companheira nossa que vai estar atrás de mim, que é a Dona Zulmira, e ela falava nas previsões literárias e nessas coisas todas. Hoje estamos numa fase transitória, minha senhora. Eu estou agora a falar para a Dona Zulmira. A fase transitória em que estamos a viver é a fase que vem após a queda dos dois grandes blocos, que era o Bloco Comunista e o Bloco Capitalista. O Bloco Comunista acabou por ser uma experiência falhada ao fim de 70 anos. O Bloco Capitalista está em vias também de extinção. Esta transição vai nos transportar para aquilo que se chama hoje o século da China. Os estudos estão a ser elaborados pelos grandes sociólogos, pelos estudiosos da matéria, e este século XXI é o século da China. A China é o regresso ao tablado. A China foi uma cultura milenar, superior, teve de facto o seu momento, mas naquele lado do mundo. A China nunca veio cá. E curiosamente fomos nós, europeus, daqui, os portugueses, os primeiros a contactar com ela. Devemos orgulhar-nos desse feito. Os portugueses são de facto as pessoas que têm um apetite devorador pela viagem. Os portugueses hoje ainda são dos países da Europa com maior índice migratório. Temos aqui connosco muitos imigrantes. E somos assim, é a nossa natureza. Somos um país de beira-mar, um país de praia, e como não tínhamos mais sítio nenhum para ir, porque por outro lado estávamos fechados pela Espanha, que era um nosso inimigo natural, então o caminho era entrar pelo Mar Lento, e lá fomos. Chegámos à China, chegámos a todas as partes do mundo, e ainda hoje lá estamos, nós, os portugueses. Eu outro dia estive a ler uma revista e falavam-me numa família portuguesa que está na Antártida, que é o lugar mais inóspito do planeta Terra. As temperaturas ali andam à volta de uns 20, 40, 50 graus abaixo de zero. Há lá muita gente a trabalhar debaixo do chão, que são estudiosos, cientistas de meteorologia, que fazem lá investigações permanentemente. E essa família portuguesa está lá, tem lá uma lojinha, porque o português de onde vai faz sempre uma lojinha. É uma atividade que nos ficou desde o século XV e XVI, e vivem lá, gostam muito de lá estar. Servem lá aquela gente toda que está lá, os cientistas, os estudiosos que estão lá na Antártida. Toda a gente gosta muito deles porque é fácil gostar dos portugueses. Os portugueses às vezes é que não são tão facilmente relacionados uns com os outros, mas isso é outra história, não tem nada a ver com isto. Agora, quando os portugueses estão em qualquer lado, tentam sempre agradar, porque de facto têm uma natureza de hospitalidade e ajuda que faz parte de uma cultura que nos vem de há muitos anos. Relativamente a uma discussão que eu tive o outro dia, numa discussão no sentido natural, discutimos um problema e falávamos de países. Estamos a falar na Europa Central, vamos começar a passar por alguns países. Neste passeio vocês sabem que já passámos por dois países além do nosso, Espanha e França. Passámos, não visitámos. E agora vamos visitar alguns países. No total vão ser 7 países. E digo-vos, meus caros amigos e companheiros, países é uma invenção. Não há países. Nós somos naturais de um planeta que se chama Terra, que chamamos nós planeta Terra, que é uma migalhinha que anda aqui num universo imenso, uma dimensão incomensurável, infinita, que não tem propósito de estudo. E o planeta Terra vive no meio disto, mais propriamente de uma galáxia, que se chama Via Láctea, mas a Via Láctea, entre todo o universo, é uma das milhões de Via Lácteas que há, com outros nomes, naturalmente. E quando nós, seres humanos naturais da Terra, falamos em países,
que estamos a ignorar uma realidade que é fundamental. É que nós somos principalmente terrenos. Somos habitantes de um planeta que se chama Terra. E depois, por ambições, por espíritos de conquista, por todo o defeito que o ser humano tem, começámos a dividir a Terra em bocadinhos, em quintaizinhos, em quintinhas, e depois começámos a chamar países a esses bocadinhos de terra. E quando nós hoje às vezes temos, digamos, aveleitado de dizer que gosto muito deste país, não gosto muito deste país, a minha preferência dos países tem a ver principalmente com duas áreas muito distintas. É a sua cultura ancestral, histórica, e é a sua plenitude atmosférica. Eu não gosto dos países assim, como é na Europa Central, que vai ser sempre assim. Aqui o sol conta-se pelos dias, pelos dedos da mão. E eu gosto muito mais de viver nos países mediterrâneos, cheios de claridade, como a Península Ibérica, como países mediterrâneos, onde os dias sem sol se contam pelos dedos das mãos. É muito agradável nós acordarmos com o sol, assim como é muito agradável nós acordarmos com um sorriso que dizia a minha avó para mim, em pequenino, quando eu às vezes começava a fazer uma formiga qualquer logo em criança, e ela dizia para mim muito amorosamente: ah, filho, tu não começas o dia assim, começa um dia sempre com um sorriso. Eu, o último que Domingos é uma pessoa que está bem disposta e está sempre disposta a aceitar as colaborações com as pessoas. Sim. E tenho muita pena de uma coisa, digo sempre isto em todo ao lado, quando eu vou e sou convidado para intervir nisto ou naquilo. Eu gosto muito mais de ouvir do que falar, meus caros companheiros. Ouvir é muito mais interessante. Eu vinha ali numa conversa muito agradável com a minha vizinha, a dona Zulmira. Lá estás tu com as tuas observações meticulosas. E eu achei graça, porque de facto, em Portugal era impossível ver uma coisa daquela. Nós temos nossas qualidades e temos os nossos defeitos, como é inevitavelmente acontece com toda a gente. E neste caso particular eu queria chamar a atenção dos meus caros para isto. Não têm que me agradecer de nada. Não têm que me cumprimentarem coisa nenhuma. Se bem que eu digo com toda a sinceridade, é muito agradável perceber que da parte das pessoas já há uma atenção, pelo menos, naquilo que eu pretendo transmitir. Mas façam um favor, podemos aproveitar estes 11 dias em que vamos andar aqui, os 2 dias primeiros e os 2 dias últimos, já é um caso mais para os aventureiros. Agora, durante estes dias, vocês aproveitem as pausas. O Domingos vai aqui aborrecido. Ele vai ter mais trabalho agora, naturalmente. Mas quando ele está aqui aborrecido e vocês vejam que o percurso que estamos a fazer permite, venham aqui e comuniquem a vossa ideia. Porque é como eu vos digo, meus caros amigos, eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. Porque há uma coisa que é fundamental. Eu quando falo não aprendo nada. Eu estou a transmitir apenas alguma coisa que eu aprendi. E quando eu ouço falar, seja quem for, palavra de honra, seja quem for, tenha a mensagem, o conteúdo que tiver, aí eu aprendo com certeza. Aprendo seguramente muito mais quando ouço do que quando falo. E isto deve acontecer com toda a gente. Portanto, meus caros, aceitem o meu convite. Eu já falei com várias pessoas aqui. Há aqui pessoas com um nível que me apraz muito registar, e gostava muito, pelo menos essas, que tenham mais sentido de aventura, porque há outras pessoas que por acanhamento, por qualquer dificuldade, não faz questão. É muito difícil. Eu quando às vezes participo em manifestações públicas em que sou convidado para ir falar aqui ou lá, é uma coisa que eu digo logo no princípio. Eu fui convidado para vir aqui falar, meus caros amigos. Mas acreditem, eu gosto muito mais de ouvir os outros. Só se é assim. Então, Bruno, está a correr bem? Está tudo bem. Ótimo. Pô, Bruno, hoje vai ter muito que fazer. Hoje é o dia dele. Nós todos temos que fazer. Hoje e amanhã é o dia dele. Ora bem, pessoal, vamos fazer aqui uma breve paragem, está bem? Porque depois em Genebra nós vamos ter que parar.